Boa tarde a todos. Só para justificar, nós teríamos a apresentação do Comitê de Bacias Hidrográficas de Lagos São João, mas eles tiveram alguns problemas técnicos e não puderam comparecer, tá? E nós desenvolvemos um trabalho junto a eles há 2 anos. Eu não tenho competência aqui para apresentar todas as iniciativas do comitê, porém, eu vou apresentar aqui, então, as iniciativas, no caso, a iniciativa que foi feita a 4 mãos, tá? Entre a gente aqui, o LabGIS, e o próprio comitê. Okay? Então, vou apresentar um pouco aí dessa nossa iniciativa, desses resultados. Gabriel. Bem, falar um pouquinho do contexto aqui do nosso projeto. Nossas motivações quando pensamos nesse projeto junto ao comitê 2 anos atrás, eu já vou falar um pouquinho do que é, como é que foi esse projeto. Mas, falhando, não tá? Alô? Tá falhando? Alô? Agora foi. Bem, o Comitê de Bacia trabalha com questões ambientais bastante complexas, né? E a parte do gel, a parte das geotecnologias, se mostrou fundamental para se tratar diversas questões que são de competência do próprio comitê. Tá? Então, como o comitê trabalha muito junto, principalmente a gestão municipal, existe essa questão da gestão pública. Né? Você precisa trabalhar junto, fazer a gestão pública no espaço. Tá? E havia necessidade, ainda há, né, de se integrar dados, compartilhar experiências, fazer aquela ideia de rede. Né? Então, esse projeto nasceu de uma parceria em 2012, como eu disse, que foi entre a gente, o Núcleo de Geotecnologias da UERJ e o Comitê de Bacia Lagos São João, sendo aí, por meio de sua agência delegatária, o Consórcio Intermunicipal Lagos São João. Tá? O Comitê de Bacias, o nome completo dele aí, né? Que pega bem grande, pega algumas bacias importantes aí, eu já vou mostrar a área de estudo, e foi um projeto financiado pela FAPERJ, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, num edital de extensão e pesquisa. Então, essa área de estudo, só para a gente ter uma pequena ideia aí da extensão que nós estamos falando, mais ou menos 360 quilômetros quadrados, pegando aí 12 municípios, a região dos lagos. Essa área tem diversas questões ambientais, posso dizer assim, né? Tem uma questão hídrica importante, balneária, está experimentando uma certa expansão urbana, frente ali a proximidade com Campos, Macaé, etc., e por outros motivos, enfim. Tem diversas questões ambientais e sociais que estão no escopo dessa área. Tá? E o grande motivador foi essa escadinha, dado para gerar informação, para construir conhecimento, para apoiar a tomada de decisão. E onde, num cenário, posso dizer, talvez ideal, nós teríamos aí 12 estruturas municipais, com toda a sua capacidade técnica, junto aí com estruturas estaduais e federais, sociedade, etc., em pró dessa gestão de recursos hídricos. Tá? E na prática o que a gente via são estruturas totalmente fora de plumo, niveladas, faltando interação, faltando aí informações para que se possa fazer análises, consultas, etc. Aquele cenário que eu acredito que muitos aqui fazem parte desse processo de gestão pública, já conhece bem essa cartilha aí. Né? Então, o nosso movimento foi um movimento contra isso. Mas foi uma proposta talvez ainda um pouco diferente, infelizmente ainda pouco aplicada, que muito se fala hoje, ainda bem, isso já é um bom passo, mas porém não se aplica tanto,
que o nosso grande objetivo é construir uma infraestrutura de dados espaciais. Só para ter uma ideia, quem já conhece esse termo? Infraestrutura de dados espaciais? Metade, mais ou menos? Um pouco mais, talvez. Bem, eu já vou explicar o que é, tá? Mas essa IDE, como a gente gosta de chamar... Alô? Por algum motivo aqui. Deixa eu fazer um teste, peraí. Alô? Acho que esse aqui está melhor. Bem, e começou a se ter uma visão que colecionar dados não basta. Você precisa mais do que isso. Tá? A questão da integração de iniciativas não dá para todo o setor da administração pública gerar certas bases aí comuns. Por exemplo, logradouros. Logradouros é um tipo de base de dados, né, que são aplicadas para diversas frentes. Informações de vegetação, por exemplo, hidrografia, entre outras coisas. Essas bases não fazem o mínimo sentido, né, que elas sejam construídas, geradas por cada setor que precisa delas. Você precisa de uma ação em conjunto. Então, essa necessidade de integração. Tá? Hoje é fundamental também o compartilhamento. Essa palavra aí é muito utilizada. E o compartilhamento hoje, em termos de tecnologia, não há como pensar fora da questão web. Eu vou compartilhar dados, você pensa logo em quê? A web, a internet, essas coisas todas, que no contexto aí das geotecnologias, temos esse instrumento aí, o GIS Web, um sistema de informação geográfico que fica num site online. Acredito que muitos aí já devam ter utilizados alguns. A título de exemplo mais pop, aí, diria, por exemplo, o Google Maps. Né? Mas, no fundo, nada disso é tão importante quanto esse ponto agora aqui, que é amadurecer a gestão da informação. Isso foi um pouco discutido na mesa hoje cedo. Tá? A importância de você gerir a informação. Tá? Vendo um pequeno problema técnico aí online. Então, como se consegue se atingir uma... Já vou falar um pouco sobre essa parte aí. E acredito que hoje assim, exista um certo equívoco, né? Que uma grande iniciativa seria a iniciativa de você compilar uma base de dados, um banco de dados, que esse aí é o grande segredo para que você avance nessa incorporação das geotecnologias na gestão pública. Eu discordo. Eu discordo e vou explicar por quê. E há outros projetos aí dessa tal IDE que já estão sendo desenvolvidos, aplicados por aí. Temos como a principal iniciativa a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Quem não ouviu falar, sugiro fortemente que se intere. Tá? A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais foi estabelecido através de um decreto federal, tá? De um número um pouco cabalístico, 6666, tá? De 2008. Então, quem não conhece, sugiro aí que se intere, que é um assunto bastante importante nesse campo nosso aí das geotecnologias aqui no Brasil. E nós temos esse slide, essa explicação. Nossa, eu perdi a conta quantas vezes já vi esse slide, quando alguém foi apresentar o que é IDE, etc. Mas eu não vou por esse caminho, não. Eu tenho uma preferência que eu vou tentar sensibilizar a necessidade de você levar a discussão do uso das geotecnologias para, no fundo, uma implementação de uma IDE por outro caminho. Não explicando metodologicamente ou tecnicamente o que é uma IDE. Mas eu vou fazer algumas pequenas provocações. Tá? A primeira provocação é, hoje, para se termos uma gestão pública, uma gestão municipal que faça valer de todas as benesses das geotecnologias, falta tecnologia? Falta alguém inventar um software bacana? Falta alguém inventar uma certa técnica, um instrumento lá para fazer umas medições rápidas?
Acho que não falta tecnologia. Acho que a questão não é tecnologia. Hoje, a tecnologia está à frente. Nós estamos correndo atrás dela, sob certa forma, né? Então, a gestão pública tem muito o que fazer até, por exemplo, começar a consumir o que seria a ponta tecnológica que nós vemos hoje. Quando a gente vai nessas feiras comerciais, né, quando a gente assiste algumas apresentações, a gente assiste assim, aquela coisa tecnológica, pirotécnica, aqueles mapas coloridos sendo cuspidos. E, ok, isso é muito legal, isso é muito importante, tá? Mas isso não é o fim, isso é o meio. Né? A grande questão é que a mera adoção tecnológica, eu vou adotar o software X, qual é o software que eu vou utilizar? Agora eu vou compilar o banco de dados com software livre, com software proprietário, sei lá. Não é só isso. Não deve ser só isso. A tecnologia está aí, à disposição. Mas há uma certa inversão, no meu entendimento, tá? Ainda mais que eu sou formado em computação, etc. Eu adoro tecnologia, por sinal, mas entendo que ela não pode ser o fim. Ela precisa ser um meio. Tá? E tem outras coisas que precisam andar em conjunto com essa tecnologia para que você consiga, de fato, introduzir a gestão pública essas questões da geotecnologia. Então, na minha opinião, não falta tecnologia hoje, não. Falta outra coisa. Um outro ponto importante que eu costumo provocar com essa pergunta, acho que as pessoas vivem aí quase que cotidianamente, quem já trabalha um pouco com as geotecnologias. Qual é a diferença de não ter o dado ou não ter acesso ao dado? Na prática, nenhum, né? Por exemplo, isso aconteceu, infelizmente aconteceu, há um pouco mais de 6 meses, lá no nosso grupo. Teve um aluno que fez uma dissertação de mestrado há mais de 10 anos atrás, tá? O dado dele ficou lá, guardado direitinho, etc. É um resultado bastante interessante, mas não foi mexido mais. Tá? E depois desses 10 anos, a gente resolveu recuperar, trabalhar, porque a gente tinha lá os nossos motivos para querer usar outra vez, etc. Só que ele estava no formato de arquivo de um software que não existe mais, que foi descontinuado. E a gente não tinha mais aquele instalador, enfim, estava lá, o dado estava lá, mas a informação não estava acessível. O dado não era acessível. Então, na prática, a gente não tinha o dado, a gente não tem o dado. Né? A gente não tem acesso ao dado. Hoje, você tem que pautar muita discussão, muito pensamento em acessibilidade, você difundir o acesso, você promover o acesso, seja por questão de princípio público, tá? Que o dinheiro público foi gasto para se construir aquele dado, para se adquirir a consultoria, horas técnicas, sei lá. Então, é pertinente que você precise maximizar as quantidades de pessoas, de estruturas públicas que utilizam aquela base, tá? Como também você tem que acessar aquele dado depois, outra vez, quando você precisar. Tá? Então, você precisa disso. Isso aconteceu há um tempo também, numa empresa grande, pública, aqui no Brasil. Não vou citar nomes aí para não ser indelicado, mas eles estavam precisando de uma base de dados que tinha sido construída há mais de um ano, mais ou menos assim, já tinha acabado o projeto e teve uma base pronta desse projeto. Eles estavam precisando acessar essa base. Tá? E quando eles foram atrás da cópia do DVD que tinha a base, eles não estavam achando e ficaram procurando assim por um certo tempo. Até que se descobriu que o colega da mesa do lado tinha cópia lá. E o cara vasculhou vários departamentos, falou com o gerente daqui, gerente dali, não conseguiu achar a base de dados e estava logo na mesa ao lado ali. Evidentemente não era o lugar certo de se estar, né? Mas enfim, essa questão de reutilização de dados, sejam por terceiros, ou seja pela própria instituição, é fundamental. E isso é gestão da informação, não tem jeito. E esse é um outro problema que é um problema novo. Tá? Esse é um problema que eu considero novo. Como é que eu posso dizer? Imagina um cenário hipotético que chegasse no seu colo, tá? Todas as bases de dados dos seus sonhos. Um imaginamento atualizado, imagem satélite de alta resolução, chegasse aquelas bases todas socioeconômicas, ambientais, ou seja lá mais o que for, chegasse tudo ali. Seria um bom passo? Seria um bom passo.
né? Mas isso bastaria? Tá? Eu vou jogar essa pergunta de uma outra maneira. Quem já passou por uma situação que existia uma base de dados, mas escolheu não usar aquela base de dados porque achou um erro, estava meio estranho, você não sabia a procedência, enfim, tinha alguma coisa ali que cheirava mal. Tá? Alguma coisa ali que você suspeitava, essa base aqui, não sei não. Acho que essa base de dados aqui está com algum problema. Como é que eu vou tomar minha decisão em cima de uma base que eu não confio? Ter o dado não é suficiente, você tem que confiar no dado. Confiança passa pelo princípio de qualidade, tá? Você tem que enxergar a qualidade naquele dado. E como o dado GEL é um produto técnico, obviamente eu estou falando de uma documentação técnica também. Né? O que o pessoal chama aí de metadados, etc, etc, etc. Tá? Mas essa documentação é importante. É como eu costumo brincar também. Uma coisa é eu dizer que o dado que eu produzi tem 1 quilômetro de erro posicional. Tem 1 quilômetro de erro, tem 1000 metros. Qualquer posição que você pegue ali, você pode até ter 1000 metros de erro. Isso, na minha opinião, é melhor do que eu não dizer nada. Eu não dizer qual é o erro da base de dados. Quantas pessoas usam a base do Google? E alguns falam, poxa, a base do Google você não deve usar, não sei o quê. Você não deve usar por quê? Não deve usar porque a Google não se compromete em manter uma qualidade de dados teto para aquela base deles. Até porque isso ia ser uma missão extensa, hercúlea, e não é do interesse da empresa. E até tecnicamente fazer isso ia ser muito complicado, porque a base é muito grande. Mas você não deve usar por causa disso. Você não sabe assim. Você não deve usar. Você deve ter uma certa parcimônia ao uso por causa disso. Tá? Porque você não sabe qual é o erro. Mas o problema é que isso é generalizado. Quando você pega uma base pública dessas principais fontes, eu não estou criticando as fontes A, B ou C, não. Isso é geral. Tá? Você não tem essa informação. Você não tem. Você não cuida. Você não faz essa avaliação técnica, que é exatamente o que te dá a confiança. Tá? Uma outra questão importante que eu acho que as pessoas esquecem, minha última provocação aqui para poder explicar isso tudo, para poder explicar o que é IDE numa forma que eu acredito ser mais assim convincente. Um dado para atender qualquer demanda, isso é possível? Não. Não é possível, tem várias explicações, algumas conceituais até um pouco extensas, tá? Mas você vai, por exemplo, eu não vou entrar em questões conceituais, você vai, por exemplo, gerar um mapeamento de vegetação que sirva para qualquer tipo de aplicação, qualquer tipo de análise de cobertura vegetal que você possa imaginar? Isso não é muito razoável, né? Uma resposta que responde a qualquer pergunta, isso é quase utópico. Então, quando você tem um dado, GEL ou não, tá? Aquele dado é para responder certos tipos de perguntas. Tem certas perguntas que o dado não vai responder. Tá? E você tem que ter isso em mente pelo fato de você saber, porque é mais comum a gente utilizar uma base de dados pronta do que produzir a própria base, por questões de custo, de tempo. Isso é até produtivo, isso é até razoável, inteligente. Mas o problema é que... por exemplo, o IBGE, por exemplo, ou o MMA, ou um outro órgão estadual, qualquer aí, ele produziu uma base. Aquela base me serve? Serve à minha demanda? Tá? Essa é uma pergunta que eu vejo as pessoas fazerem pouco. Tudo bem, você pode chegar à conclusão que serve parcialmente. Não atende na plenitude, o mundo não é perfeito. Justo, justíssimo. Mas pelo fato de você ter feito essa pergunta, você já sabe aquela base, aonde ela te atende ou não. Se ela te atende parcialmente, você escolhe utilizar a base, tá bom, responsabilidade sua. Tá? Mas você já sabe até onde aquela base de dados chega. E você corre atrás, aí, por diversos caminhos possíveis, de ter uma base melhor, sei lá, enfim. Ok? E agora sim, com essas provocações... Não, ainda tem mais uma, esqueci. Um outro ponto também, que às vezes a gente é muito tecnicista, a gente esquece que gestão pública não é feita por técnicos, né? Gestão pública aí também é feita por gestores. Essa parte da sensibilização
dessa parte gestora, essa preocupação em atender, se criar instrumentos de gestão, às vezes se perde com a discussão tecnológica. Tá? Você cria pirotecnias, coisas, facilidades, né, etc., mas aquilo é um instrumento de gestão. Tá? Eu não estou entrando num mérito de como é feita a gestão, se a gestão é assim, a gestão é assado. Estou falando em um cenário neutro. Tá? Um cenário onde, de fato, aqueles produtos, aquele banco de dados, aquele aplicativo, é um instrumento de gestão, de tomada de decisão. Seja ela uma decisão mais técnica, ou seja ela uma decisão de nível mais estratégico, enfim, é um processo de gestão. E é isso, são essas provocações, essas são algumas, tem outras tantas mais. São essas provocações que só são respondidas quando você vai para esse nível de discussão do que é uma IDE. Tá? IDE não é só tecnologia, mas é também. Não é só a base de dados, mas é também. Não é só se preocupar com quem produz ou com quem consome, mas também como você tem os seus consumidores, os seus produtores, né, como é que está a capacidade das pessoas que vão utilizar aquela tecnologia, aqueles dados, para tirar análise de resultados. Né? Então você tem essa preocupação de pessoas que utilizam dados, tecnologias que se valem daqueles dados. Tá? Você tem normas e padrões, porque às vezes o corpo de atores e instituições envolvidas nesse processo é tão vasta que você precisa de certas normas para que esses players todos naveguem na mesma direção. Senão vai cada um para um lado e não converge, não dá. Então você precisa de normas e padrões técnicos, já que a gente está falando aqui de uma coisa técnica. Né? Então a gente precisa de normas e padrões técnicos exatamente para reger essa orquestra toda, esses diversos players. E o lado aí, que talvez seja um dos mais difíceis, a questão institucional também. Né? Você tem que ter a questão institucional envolvida nesse papo aqui de IDE. Tá? Então você sai da discussão só tecnologia, você sai da discussão base de dados que eu vou montar, que software eu vou usar, você sobe o nível. Você começa a acrescentar outros elementos também na sua discussão. Você pensa em quem são as pessoas que vão consumir, que vão gerar aqueles dados, etc, etc, etc. E qual é a política institucional, tá? Qual é a coordenação que existe nesse processo. Então, é isso que uma discussão de IDE. Não é muito diferente do que muitos fazem. A diferença talvez esteja em você acrescentar mais elementos, tá, ao seu pensamento, ao seu projeto. Então, foi isso que a gente fez nesse projeto junto com o comitê. A gente começou a pensar não só em a base de dados, de onde a gente vai pegar, de qual fonte vai pegar, a gente pensou também aí nesses outros elementos. Poxa, eram 12 municípios, estruturas estaduais, federais, sociedade civil. Você tinha vários elementos aqui. O lado institucional. Agora você tem a questão do o cadastro ambiental rural. Você tem a questão do plano diretor, o plano de saneamento básico, etc, etc, etc. Isso tudo está aqui, está nessa caixinha. Isso tudo estava sendo pensado também nessa solução. Né? E normas e padrões para que, poxa, por que não, quando uma prefeitura gerar um dado, esse dado ser facilmente, ele conversar facilmente com a base da outra prefeitura? Por que não? Porque essas bases precisam ser totalmente divergentes. Essas provocações, então, aqui, senhor, elas são respondidas exatamente nesse escopo de IDE. Tá? Quando você abrange, você aumenta o espectro da sua discussão. Então, não é só tecnologia, até porque isso não é muito o que falta hoje. Não você pauta assim, a questão do acesso, tá? Você pauta a questão da qualidade, da confiança no dado, que hoje isso é um cenário que está se implantando hoje. Você tem bases de dados que não são usadas. Eu acho isso até, sob certos aspectos, mais nefasto do que não ter a base de dados. Você tem, mas as pessoas não usam. Tá? Não usam porque não confiam, porque não vão tomar decisões em cima dela se não confia na base. Qual é a demanda que vai ser atendida? Quem será atendido por aquela base? Tá?
E você também pauta a questão da gestão nessa discussão. Então tá. Então essa foi a grande... Aí tem uma definição formal, enfim, só complementa um pouquinho o que eu já falei. Deixa a dica, lembrando que essa apresentação vai estar no nosso site depois, né, e tal, no site do nosso evento aqui. E tem esse link, que é um livro que eu considerei muito bom, infelizmente não tem tradução para a nossa língua, mas é um livro que eu considero muito bom nessa parte da discussão da IDE, principalmente para quem não é tecnicista, ou não vê só o lado técnico da coisa. Tá? Então, falando mais profundamente sobre os objetivos desse projeto que a gente fez junto com o comitê, a gente tinha como pauta aí gerar palestras e discussões periódicas, tá? Com todos aqueles players que a gente tinha dentro aí da gestão. Então, eram 12 municípios, como eu disse, mais os órgãos, mais etc, etc, etc. Você difundir essa mensagem da IDE, isso que eu fiz um pouquinho aqui agora. Então, a gente também precisa fazer aí para todos esses players que estão envolvidos no comitê. Dar uma assistência técnica também, afinal, a gente está falando aqui de tecnologia, de dados, etc. Então, a gente também deu aí um apoio técnico ao comitê, principalmente na parte da modelagem do banco, que às vezes dá muito problema ainda, enfim. As normas e padrões que serão adotados também, tá? Então, normas e padrões adotados e tal. E a gente também teve aí uma proposta, lembrando que esse é um projeto financiado pela FAPERJ, como eu já disse, de montar, por meio desse financiamento, um curso gratuito de introdução à IDE para gestão de bacias hidrográficas. Tá? Esse curso aí não está pronto ainda, a gente está acabando ele, acredito que mais um mês a gente vai lançar no nosso site, ele é feito à distância em plataforma Moodle, que é exatamente para fomentar essa discussão, introduzir conceitos, né? Abrir alguns ganchos, assim, fazer algumas provocações. Então, isso aí também dá um certo nível de instrumentação. Né? Esse aí é o objetivo do nosso curso. Como isso foi na parte da apresentação de manhã, o Aroeira chegou a comentar, né, que não adianta fazer um estudo para a região metropolitana e achar que está concluído, né? Que é um ato contínuo, que o espaço é vivo, etc. Isso também vale para a IDE. Quando você monta essa solução, né, você monta essa solução para a sua demanda atual, mas a sua demanda muda. Então, se você não manter esse projeto IDE como um ato contínuo, você vai ter uma boa IDE que responde o seu cenário de ontem. Eu não estou falando de atualização de dados só não, mas quais dados? Como eu vou medir esses dados, normas e padrões, os players envolvidos, as novas demandas, as novas leis, isso tudo faz a nossa IDE ser um alvo móvel. Tá? E fomentar essa discussão toda, como eu estou fazendo aqui agora. Então, a gente formalmente teve essas etapas aí, que primeiro era sentar com esses players todos e definir, poxa, quais são os planos de informação que vão ser abordados. Tá? Isso é um certo problema sobre um ponto, porque você pergunta assim, poxa, qual é a casa que você quer? Eu só pedi, eu quero com 3 andares, uma piscina, um varandão, né, não sei o quê. Enfim, quando você faz a pergunta, o que você quer? Você muitas vezes vai muito além, né, daquilo mais concreto que você precisa em um espaço curto a médio. Tá? E você começa a voar longe. Então, essas etapas foram muito importantes, a gente fez aí encontros, reuniões, mas a gente precisou também fazer esse filtro, dar essa filtrada, e até para decidir, não temos braços e pernas, orçamento, tempo, etc., para fazer tudo que todo mundo pediu. A gente vai fazer, a gente vai priorizar sobre certos aspectos, A, B, C, né, para decidir o que a gente vai fazer agora. Mas isso já é muito valioso, porque você sabe o que você resolveu atender, tá? E você sabe o que ficou de fora para você atender num outro momento. Tá? Você ter esse planejamento já é como é que eu posso dizer, produto interessante. Então, depois,
Na fase 2, a gente detalhou mais como é que a gente fazer, os planos de informações adotados, as fontes que temos. Esse dado aqui, quem é que produz? É produzido de quanto tempo? Ele atende ao que eu preciso? É aquela questão de atender a minha demanda. E no final, a modelagem do banco, o planejamento do banco que vai receber esses dados todos. Aí a etapa 3, 4, 5 e 6, de certa maneira, elas podem correr e correram em paralelo. Tá? Então, a etapa 3, a etapa 4 são as normas e padrões, que é uma das componentes da IDE. Etapa 5 aí foi a solução web para acessibilidade, para aumentar o acesso, dar mais visibilidade aos dados, inclusive o catálogo de metadados, que são os dados técnicos, quem produziu, que ano foi produzido, como é que foi produzido, qual é a precisão posicional, tudo aquilo que vai te dar tecnicamente a confiança sobre aquele dado, vai te apoiar a decidir, você que está consumindo o dado, não é você que produziu. Você que está consumindo o dado, saber se aquele dado te atende ou não. Tá? E aí também teve a fase de capacitação. Capacitação tanto da equipe técnica mais avançada, que trabalha com GIS dentro do comitê de maneira mais avançada, como também a parte dos usuários mais simples, né, que não têm profundidade técnica, são mais usuários de nível básico, mas que tiram valiosos resultados daquele sistema para o seu dia a dia. Esse é um projeto que ainda está em curso, tá? Então, essas etapas não podem ser ditas, foram todas concluídas. Ok? Alguns resultados que nós temos, as reuniões e discussões, que gerou inclusive um documento, tá? Dos workshops que a gente fez, gerando aí o final da etapa 1. A parte de capacitação que a gente fez também, e foi em Cabo Frio, a gente fez a capacitação lá em software livre e Quantum GIS. Essa capacitação seria para aquele nível de usuários nem tão básicos, nem tão avançados, intermediários, né, que já se apropria do dado, já faz um processamento mais básico, etc. A gente fez esses treinamentos lá, né, e se começou a fazer o sistema do GIS Web, ele está em curso. Tá? É a construção, isso aqui é uma cara beta, totalmente beta, não está pronto, não está com base de dados. Aqui é o estágio de alguns meses atrás que estava o desenvolvimento dessa solução aí, que é o GIS Web, como eu disse, que é o canal para dar acessibilidade. E o que mais? Então, nós temos inventários, nós fizemos capacitações, o banco de dados e a aplicação GIS está em curso, a finalização do curso que a gente está montando online, IDE para gestão de bacias hidrográficas e a definição de normas e padrões aí para gerar esse pensamento IDE para ter as demandas lá do comitê e de todos os seus municípios, etc. Claro, não são todas as demandas possíveis, a gente teve que filtrar, enfim. Tá? Até porque, por exemplo, começou a surgir na reunião questão fiscal, né, de recolhimento de PTU. Isso estava fora do escopo do comitê. Tá? Bem, no curto espaço de tempo, quis apresentar um pouco aí do que foi feito. Como eu disse, eu estou apresentando um pedaço do que é feito lá. Tá? Infelizmente, por questões técnicas, operacionais, eles não puderam vir. Então, eu fiz essa apresentação da parte que a gente faz junto ao comitê a 4 mãos. Eles têm outras ações aí envolvendo essa parte das geotecnologias. Então, nesse tempo que a gente tinha, quis apresentar um pouco essa ideia de IDE, de uma implementação, essa visão um pouco diferente, que eu entendo ser fundamental hoje, que é você sair da discussão meramente dados e tecnologia e elevar um pouco, abranger um pouco mais, pensar em quem usa, as instituições envolvidas e as normas e padrões que a gente acredita, tem certeza que esse é o caminho. Esse é o caminho da gestão da geoinformação para você potencializar o uso dessa tecnologia na gestão pública, atingindo resultados aí interessantes, etc. Quando o IPP, né, ele apresentou alguns mapas aqui, a gente ficava olhando, poxa, legal, né? Poxa, eu queria fazer aquilo.
Mas ali não tem só técnica, ali há também gestão da informação. Existe esse elemento ali que permitia você ter aqueles dados, gerar aqueles resultados também. Ok, senhores. Obrigado aí.